Muitas informações do Fluminense, dia de jogo importante pelo Campeonato Brasileiro para o Fluminense manter o bom momento, vem de 3 vitórias consecutivas sem sofrer gols, mas foram no Maracanã. Agora o Fluminense tem um desafio de vencer, pontuar no Barradão. Então eu vou trazer novidade na lista de relacionados, jogadores que não foram para a Bahia, para Salvador jogar essa partida, escalação do Vitória, escalação do Fluminense. Então vai deixando o seu like, ativando as notificações, assiste esse vídeo até o final para você ficar muito bem informado com as últimas do Fluminense. Vou começar falando sobre a grande novidade na lista de relacionados. Para você que adora jogadores da base no elenco profissional, é uma excelente. O Wallace Davi, um dos destaques do Sub-17, ele foi relacionado para essa partida contra o Vitória. Ele tem apenas 17 anos, é volante de origem e está sendo muito bem observado pelo Mano Menezes, está compondo os treinos, né? Subdividindo as suas funções também lá no Sub-17. O Fluminense é finalista do Campeonato Brasileiro. Boa sorte para esse garoto. E emendando nessa informação dessa lista de relacionados do Fluminense, o Wallace Davi aparecendo lá como um dos jogadores, também temos a informação da garotada, da esquadrilha 07, porque 2025 promete ser um ano de mudanças aí no elenco do Fluminense e essa garotada deve começar a ganhar espaço, tá certo? Liderada pelo atacante Riquelme Felipe e o meia Isaac, tem muitos atletas nos planos do profissional para 2025. Além de finalista do Campeonato Brasileiro da categoria, vale lembrar que o Fluminense foi campeão invicto da Copa do Brasil Sub-17 ao bater o São Paulo por 2-1 na decisão. Inicialmente, a ideia interna do Flu é aproveitar o atacante Matheus Reis, o volante Wallace Davi, o atacante Riquelme Felipe e o meia Isaac. Destes, apenas Matheus Reis já chegou a ser relacionado nos profissionais, mas ainda não teve oportunidade de entrar em campo. O Wallace Davi está cotado, né, para ser realmente um desses jogadores, tanto é que já tem a confirmação que foi relacionado nessa partida. Então, desses jogadores, o Wallace Davi é o segundo a ser relacionado pelo técnico Mano Menezes para uma partida do Fluminense. Então, boa sorte para esse garoto, que ele consiga aproveitar essa oportunidade. Spoiler aqui, o Bernal está suspenso, quem deverá jogar é o Vitor Hugo, e o Wallace Davi pode entrar aí durante a partida para realmente fazer a sua estreia com a camisa do Fluminense profissional, estreia nos profissionais do Fluminense já com 17 anos, já em 2024. Mano Menezes prometeu em coletiva, é sempre bom lembrar, eu trouxe essa informação aqui, a declaração dele, que assim, à medida que o Fluminense for evoluindo, for saindo dessa zona de confusão, a gente ia ver mais jogadores da base do Fluminense sendo lapidados, sendo aproveitados nesse time profissional. Vamos ver se o Mano Menezes vai cumprir a palavra, vai esperar, vai somar mais pontos aí, quando a situação estiver muito mais tranquila, começar a lançar os garotos já pensando em 2025, mas fica aí essa informação. E aproveitando o gancho aqui, porque na Central Fluminense é notícia em primeiro lugar, eu tenho uma informação aqui do desembarque do Fluminense em Salvador, notícia do jornalista Vitor Lessa, que já está por lá fazendo a cobertura. Um abraço para o Vitor, nosso parceiro aqui da Central Fluminense. O Fluminense tem mais desfalques do que o esperado, tá, gente? Além do Thiago Silva e Serra lesionados, Nonato, Renato Augusto e Felipe Melo não vieram com a delegação para a capital não foram para a capital, né? Essa é uma notícia do Vitor Lessa. Não foram com a delegação para a capital baiana. O John Kennedy também não foi relacionado para essa partida. Então, tá aí essa informação do Vitor Lessa. John Kennedy continua de fora. Felipe Melo, Renato Augusto e Nonato não viajaram
com o time, com o elenco para Salvador. E aí a gente não sabe o motivo, até o momento a gente não tem informações para passar para vocês. E claro, assim que tiver, a gente vai trazer essa informação aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Eu quero mandar um abraço agora para a galera que está acompanhando esse vídeo, está sempre aqui, né, assistindo os vídeos da Central Fluminense. Eu vou mandar um abraço para o Evandro Macedo, de São Gonçalo, para o Adalto Simer, de Itamaraju, Bahia, Orlando Machado, de Santos, São Paulo, e para o Wilson Beca, de Belém do Pará. Valeu demais, deixa o seu like e ative as notificações, porque a Central Fluminense não para de crescer. Clique nesse link do comentário fixado, vá lá acompanhar as notícias do Fluminense no nosso canal do WhatsApp para ficar 100% ligado nas últimas do Flusão. Vamos falar das escalações das equipes, as prováveis escalações tanto do Flusão, tanto do Vitória. Vou começar com o Vitória, mandante na partida desse sábado, 4h30 no Barradão, porque o Vitória ele tem retorno do Alejandro, mas tem desfalque do Wagner Leonardo, capitão da equipe, zagueiro canhoto, excelente jogador que já indiquei aqui na Central Fluminense. Acho que se o Vitória cair, mesmo não caindo, tá? O Fluminense tem que ir atrás desse jogador porque seria uma ótima para compor o nosso elenco. O Thiago Carpini, ele tem algumas dúvidas para essa equipe do Vitória. O Carlos Eduardo e o Everaldo, aquele, disputam vaga de acordo com o Globo Esporte. O Jean Mota não foi bem no último jogo do Vitória contra o Bragantino, então esses dois atacantes brigam pela titularidade. Inclusive, né, o Everaldo fez a jogada e o Carlos Eduardo, né, fez o gol aí contra o Red Bull Bragantino. A tendência é que o Vitória seja escalado no esquema 4-2-3-1. E a provável escalação é Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neredo e Lucas Esteves, Luan Ricardo Hiller ou Machado ou William Oliveira, que é revelado pelo Fluminense, e Mateuzinho no meio campo. Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo ou Everaldo e Alejandro. Tá aí a provável escalação trazida pelo Globo Esporte do Vitória. Tem que ficar atento porque o Vitória é forte no Barradão, tem uma equipe muito rápida. Esse Mateuzinho, baixinho, meio campo, gosto desse jogador também. E o Fluminense já trouxe essas informações aí, sem o Serna, sem o Thiago Silva, o Nonato não viajou, o Renato Augusto não viajou, né? O Felipe Melo não viajou, o John Kennedy não viajou, então o Fluminense não deve ter mudanças significativas, além da entrada do Vitor Hugo aí no lugar do Facundo Bernal, suspenso. E tem a dúvida, Germancano joga? Cauã Elias vai para o banco? O Mano Menezes deu declarações dando a entender que o Cano poderia voltar a essa equipe titular do Fluminense. Provável escalação do Flu: Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Vitor Hugo, Martinelli Ganso, Arias Lima e Cauã Elias ou o Germancano. Essa deve ser a provável escalação do Fluminense. Germancano finalmente voltou a marcar, desencantou, tirou essa coisa, né, de muito tempo sem marcar, porque tem pouquíssimos gols nessa temporada. É até estranho a gente ver o Germancano marcando poucos gols, né? Sempre nessa passagem dele pelo Fluminense com muitos gols, a gente sempre fazendo L a cada 3 dias, mas temporada difícil, isso acontece com muitos jogadores, acontece com a maioria, né? Nem todo jogador consegue ter uma média aí muito super regular, né? Isso aí é para Messi, para Cristiano Ronaldo, no auge deles aí, que duraram mais de uma década. É muito difícil os jogadores, né, manter um altíssimo nível aí por 3, 4, 5 anos seguidos. E o Cano foi atrapalhado pelas lesões nessa temporada. Eu acredito que o 2025 do Germancano tende a ser muito melhor. O Cauã Elias segurou essa barra, segurou essa bronca aí muito bem nesse período que o Cano não esteve bem, marcou gols importantes, que decidiu jogos para o Fluminense, participou, né, não só fazendo gol, mas como dando assistência, como no jogo contra o Flamengo, deu passe para o gol do Lima, muito participativo. O Cauã Elias só tem 18 anos, gente. É um jogador que às vezes a gente não presta
a atenção, mas é um cara que é muito jovem e já tá dando muito resultado nesse time do Fluminense. Então, tá aí essa provável escalação do Fluminense. O Fluminense enfrenta o Vitória 4h30 da tarde nesse sábado e a gente espera, claro, uma vitória do Fluminense. Deixa o seu palpite aí, torcedor tricolor. Quanto será essa partida do Fluminense? O Fluminense consegue mais uma vitória sem sofrer gols? Vai ser empate? Comente aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!